Pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luiz, hoje num ambiente um pouco diferenciado, mas para que a gente possa ter uma conversa mais solta, mais fluida. Então, hoje o assunto se refere a um assunto que eu tratei no vídeo anterior, que se referia sobre medos, né? E a gente falava sobre quais medos, né, nós temos. O autor, inclusive, nos fala sobre identifica 6 medos que são comuns em nós, seres humanos, né? E ele classifica, muitas vezes, alguns desses como os medos que está na nossa natureza humana, né? Como do ser humano, como ser humano, alguns medos deles são da natureza humana, e alguns são do que ele vai chamar dessa experiência social nossa, né? Que também influencia, que dita algumas coisas e nos fazem, de alguma forma, nos embute medos. E colecionamos esses medos, gerações e gerações, e eles criam quase um padrão repetitivo. Hoje eu trabalho com uma coisa chamada constelação, né? Nós sabemos que existe a constelação familiar, e eu puxo um pouco o que eu vou chamar de uma constelação sistêmica. Então, a cada momento, a gente busca trazer esse olhar de que estamos no universo constelatório, né? Onde as coisas elas entram em congruências, em similaridades, então as coisas elas acontecem de formas sincrônicas, né? Muitas vezes um pensamento de alguém se refere a um pensamento de outro e a gente vai girando no universo sincrônico. E podemos também criar os nossos, e criamos também nossos próprios universos, cada pessoa em cada seu espaço-tempo, criando sua história, né? Mas elas, de alguma forma, elas são integradas, se correlacionam. Então, falando sobre o medo, né, que foi o tema que ontem eu apontei, a questão do medo, eu adquiri recentemente uma coletânea com 5 exemplares da revista Cláudia, dos anos de 1963. Então, eu estou com ele aqui, é um livro, é tipo um livro grosso, de capa grossa, mas, na verdade, aqui eu estou com essa coletânea. O objetivo, quando eu adquiri a coletânea, era porque eu também trabalho com arte, e eu queria ter alguns referenciais de materiais de revistas, né, para fazer colagem e tudo mais, e de repente essas imagens de 63 seria interessante para aquilo que eu pretendia fazer. Porém, quando a gente começa, quando ontem eu falo sobre a questão dos medos e trago essa questão dos 6 medos citados pelo autor da Lei do Triunfo, Napoleão Hills, quando eu hoje abro a, essa edição do material da Cláudia, foi muito clara assim, essa integração entre um tema e outro. De que forma? Então, vamos lá. Por que uma coisa tem a ver com a outra? Então, quando eu abro a revista, essa revista é Cláudia, né? A revista Cláudia era uma revista com objetivos do público feminino daquele período, né? E aquele período aqui, alguma leitura que eu fiz aqui, identificava mulheres que eram mais voltadas, 3 perfis de mulheres, são mulheres que cuidavam do lar, né? Do marido e dos filhos, e o sonho era casamento, marido e filhos. Um segundo perfil eram novas jovens em busca do mercado de trabalho, iniciando essa trajetória, poucas delas. E o terceiro perfil, que eles chamavam das mulheres mundanas, né? Aquelas que se davam ao mundo independente saindo dos padrões. E naquele momento, extremamente criticadas. E é interessante porque em 63 eu não era nascida. Não era nascida em 63. Mas me chamou a atenção essas revelações do que estava publicado, escrito, das perguntas, dos questionamentos, que é um padrão que se repete na geração atual. É interessante, alguns questionamentos, inclusive em relação ao papel masculino, se repetem. É como se não houvesse tido mudança.
Mas isso é importante para que a gente reflita sobre questões que os medos se repetem, os medos também se repetem, né? Então, vamos lá. Achei uma página aqui na revista Cláudia, junho de 69, agora é de 69. Já andamos um pouquinho para 69, quase anos 70. Então, a mulher já evoluiu um pouco mais. Nos anos 69, né, no editorial, a pessoa que escreveu, ela traz no editorial, a pessoa que escreveu, ela traz uma coisa muito, ela tem uma coluna chamada Aqui Entre Nós, né, mulheres. E aí é engraçado, interessante, que olha o que o texto traz. Quem nunca teve medo do bicho-papão, quem em pouco, acho que pouca gente conseguiu atravessar a infância sem se sentir ameaçada por algum monstruoso papão, uma bruxa horrenda, um misterioso homem do saco. E aí, na continuidade, ela diz: quanto monstro disforme não atormentou, e quantos monstros disforme não atormentou muitas cabecinhas de criança por aí. E quando criança não virou, e quanta criança não virou adulto, cheio de temores tão indefinidos quanto os papões da infância. Vamos parar com isso, não? Vamos procurar entender que nossos filhos, antes de ameaçá-los com punições que só deveriam fazer medo a nós mesmos. Não minta para seu filho. Este é o tema, e aqui ela puxa um tema que vai estar, como é o editorial, ela está fazendo posicionamento sobre coisas que vai estar naquela revista, né? Não minta para o seu filho. Então, é um artigo sobre isso, sobre o desenvolvimento dessa criança. E aí, puxando um pouco mais, ela vem. Um outro papão para as mulheres é a idade. Trata-se de um medo muito pouco objetivo, bom tema para se pensar. Esbarra nos mais antigos preconceitos. Em 69 já se falava dos mais antigos preconceitos. Então, olha, poucas são as mulheres que se dão conta de que aos 40 anos a mulher hoje é uma moça. E as poucas que sabem disso são sempre citadas como exemplo de vitalidade, de feminilidade, pouco abalada pelos anos. Antigamente era difícil ter mulher que chegasse aos 40 anos sem a tristeza interna de que estava ficando velha. Hoje, quando chega aos 40 anos, a mulher está na flor da maturidade. E é interessante, né? Porque aí a gente parece que a gente, é claro que hoje a gente não vai falar de mulheres de 40, mas a gente vai falar de mulheres de 50, de 60, né? Então, em ampla vitalidade. Mas é um medo. Então, sintoniza com o que o autor tinha falado no vídeo que eu trouxe anterior, né, da Lei do Triunfo, o Napoleão Hills. Ele fala sobre um dos medos, a questão da velhice, da idade, né? Mas que é gerado exatamente por esse processo civilizatório, social, de criar a etaridade, né? De criar esse contexto de que a idade distancia as pessoas, as mulheres, mas em certa idade, tarará, perde vitalidade, né? Então, é muito interessante. E o que eu quero puxar nesse sentido é exatamente essa questão desses medos embutidos, né? Nesse momento, se a gente permanece nesse padrão, porque é um padrão repetitivo, forma os pensamentos. Napoleão Hills, no conteúdo que ele tem no livro, ainda dentro do livro, Lei do Triunfo, ele fala sobre energia. E fala sobre uma questão muito interessante, que o nosso corpo, ele se dissolve, né? Ele pode desaparecer. Porém, a energia, o nosso pensamento, as formas de pensamentos, elas permanecem no éter infinitamente, elas vão estar sempre, para sempre. E isso faz com que muitas vezes os padrões repetitivos eles estejam exatamente nessa questão de buscar essas formas padrão e repeti-las. E aí, quando a gente vai fazer uma leitura sistêmica desse sistema anterior e do que queremos para a nossa vida à frente, a gente vai precisar fazer alguns cortes nesses padrões
não repeti-los, mas recriar ou criar algo novo para nossas vidas. E isso é o grande encanto quando estamos trabalhando de forma sistêmica o nosso a sistemática da nossa vida, o sistema familiar. E aqui eu trago muito interessante, que eu entro no capítulo da revista, né? Uma matéria da revista que fala, tenho 40 anos, então aí quando ela aborda os 40 anos, em 1969, é preciso reinventar o amor que foi mudado em rotina, destruindo o hábito acomodado da vida dois. 69, gente. E aqui ele vem os prós e os contras da idade. Toda a idade tem suas dificuldades, seus aspectos críticos, seus bemóis. Aos 20 anos, nos impõe a necessidade de realizar escolhas decisivas. Aos 30, nos comprometem a fundo com as consequências já quase irreversíveis de tais opções. Se a maturidade traz flacidez e rugas, a adolescência traz acne, a opressão familiar, real ou imaginária, a estremedora sensação de insegurança total diante do mundo. Então, é sobre o aspecto feminino, em 69, sobre qualquer idade que a mulher estivesse, faixa etária que ela tivesse, existiriam conflitos. E aí eu pergunto a vocês se isso mudou, né? Se estamos repetindo padrões ou se verdadeiramente começamos a fazer algo novo em nossa vida. Ok, tivemos evoluções, sim. Aqui tem até uma propaganda onde tem uma mulher falando sobre símbolo de emancipação feminina. Então, tem uma imagem aqui, que aí não sei se vocês vão conseguir ver, depois eu mostro para vocês, que é uma mulher falando sobre abaixo a exclusividade masculina. Então, já tinha uma história aqui iniciando dessa emancipação feminina, mas a minha pergunta, que vai ecoar aqui, e talvez em outros vídeos a gente converse mais, é sobre continuamos repetindo padrões que nos levam a, ou fizemos alguma ruptura em relação aos medos desses padrões anteriores, né? Então, é esse momento que a gente precisa refletir. E na questão da reflexão, eu pergunto a vocês, quais são os seus medos? Vamos colocar no papel, olhar para esses medos e dizer por que eles estão embutidos na minha mente. E o próprio Napoleão Hills fala sobre os seis medos como inimigos. E são inimigos imaginários, né? Porque eles se implantam, é como se fossem implantes em nossa mente, e dos quais nós precisamos nos desligar. É evidentemente que não conseguiremos desligar totalmente, mas a gente precisa dar um afastamento e andar para frente, porque a vida é isso, a vida requer que a gente olhe para o passado, como eu trouxe aqui para vocês, mas ainda reflita sobre esse passado e que a gente questione o que, é que a gente quer para nosso futuro e como queremos fazer ações repetitivas ou queremos transformar um novo, criar um novo olhar sobre a vida para nós, seres humanos. É isso, gratidão a você que está aqui comigo e a gente vai estar se encontrando para conversar sempre um pouco sobre essas minhas questões, minhas reflexões que eu compartilho com vocês.